Vou começar, vou estar aqui em modo apresentação. Lembrando a todos que em modo apresentação eu não consigo ver vocês, então se precisar de alguma coisa, não estiver aparecendo, ou tiver aquela dúvida que você não consegue segurar, então pode me interromper, não tem nenhum problema com isso, tá bom? Bom, então, eu gostaria primeiramente de agradecer ao professor Elber pelo convite, né, agradecer ao Instituto de Ciências Atmosféricas da Universidade Federal de Alagoas, né, por estar realizando essa 12ª Semana de Meteorologia e por eu ter essa oportunidade de estar aqui com vocês. A minha apresentação hoje ela vai ser mais generalista, né? Eu sei que é a semana da meteorologia, mas ela tem alguns elementos de meteorologia, mas eu não vou estar fazendo um foco teórico, né, físico especificamente para a meteorologia. Ela vai ser, eu vou estar conversando um pouco de uma forma mais geral, né? E o tema que o Elber até me pediu e eu achei interessante é falar um pouco sobre essa relação de aquecimento global, mudanças climáticas, e já que nós estamos na época da pandemia do Covid-19, né? E qual que seria a inter-relação entre esses eventos, né? E aí eu gosto sempre de começar, né, fazendo aquela pergunta clássica, né? Quer dizer, mudanças climáticas, quer dizer, existe efetivamente uma mudança do clima, né? Ou será que isso aí é fake news, como está todo mundo comentando atualmente, né? Bom, na verdade, né, se você olha pelo lado da mídia, de uma forma geral, a mídia caminha conforme as ondas, né? Se você olha aqui em cima, veja que muitas vezes a mídia diz, olha, nosso planeta está em chamas, né? E ao mesmo tempo, aqui embaixo, você vê que a própria mídia faz um pouco de chacota, né, com essa parte do clima, de certa forma, né? Aqui a gente tem o Titanic em 1912 e aqui um ursinho no gelo em 2012, né, 100 anos depois do Titanic ter afundado. Mas olha que interessante, vocês já devem ter ouvido falar da revista Time nos Estados Unidos, né? Essa aqui é a capa de 10 de setembro de 1945, né, logo após a Segunda Guerra Mundial, né, ter terminado, e a manchete era mudanças climáticas, e a Time mostrava, né, que o planeta estava suando, esbaforindo, dizendo o mundo está fervendo. Quer dizer, em 1945, a mídia já estava dizendo que o mundo estava muito quente, né? Se você vem para cá, para a seguinte, de 31 de janeiro de 1977, né, ou seja, meio dos anos 70, né, a notícia era o esfriamento e a manchete era o grande congelamento. Quer dizer, naquele momento, o mundo estava se congelando, nós estávamos sofrendo, né, um frio tremendo, né? E aí, passado mais alguns anos, né, esse aqui de 3 de abril de 2006, né, a manchete era fiquem preocupados, muito preocupados. E aí está ali, ó, o ursinho de novo, né, em cima de um pedacinho de gelo, conforme, né, havia em 2012 já se estava fazendo uma piada com isso. Então vejam que, na verdade, né, dependendo do momento, a mídia segue aquele momento. Mas a gente não pode estar seguindo a mídia, de certa forma, né? Por outro lado, quando a gente vai para os filmes de Hollywood, né, e esse aqui, por exemplo, são cenas de Um Dia Depois do Amanhã, eu imagino que a maioria de vocês deve ter assistido, porque, inclusive, o próprio filme já passou na Globo, né? O que esse filme mostrava? Né? E Hollywood é interessante, porque o que ele faz? Ele pega algumas situações reais, né, e simplesmente extrapola essas situações para que todo mundo fique empolgado, né, que tenha cenas de ação. E nesse filme aqui, ele inclusive começa com um pesquisador fazendo testemunhos de gelo, que eu vou mostrar daqui a pouco, né, e depois um pesquisador falando com outros, né, dizendo que a circulação termoalina, que é uma circulação oceânica que leva águas quentes da região tropical
até a parte mais norte do Atlântico Norte, próximo do Ártico, e ali ela desce, volta, e você tem um ciclo. Né? Mas o fato de você estar levando essa água quente faz com que, em mais altas latitudes, você tenha um certo equilíbrio térmico. E o que o filme mostra é que, por algum motivo, né, e aí esse motivo podia ser as mudanças climáticas que eles sugerem, né, ou que o clima estava mudando, essa circulação é interrompida. E, portanto, você deixa de levar água quente e, portanto, você permite essas cenas, né, de congelamento e tudo mais. Então, veja que há, né, efetivamente, uma verdade por trás de um filme de catástrofe. Né? Por outro lado, né, em 2006, veio uma verdade inconveniente, né, apresentada pelo ex-candidato a presidente da República, o Al Gore, que inclusive acabou ganhando o Prêmio Nobel da Paz junto com os cientistas, né, do painel intergovernamental de mudanças climáticas. E aí sim, esse é um filme que trabalha com dados, né, da ciência, mas com todo o apoio da NASA, né, eles conseguem fazer apresentações maravilhosas. Né? Mas ele já está dando mais ou menos o tom nessa direção. Né? E mais recentemente, talvez vocês também já tenham visto, não sei se já passou na Globo, né, ou em outras TVs, mas Geostorm, ou como foi traduzido, Planeta em Fúria, já é uma ideia interessante, porque aqui ele já se assume que o planeta está tendo uma mudança do clima, e isso pode se tornar muito radical, e aí se cria, né, todo um sistema de satélites para minimizar esse aquecimento global. Né? E isso é o que hoje a gente chama de geoengenharia, né? Quer dizer, você cria, né, um sistema para tentar minimizar, nós humanos criando um sistema para tentar minimizar o aquecimento global. Né? Então, a ideia também ela é tirada do que se estuda hoje. Existe um ramo dentro da parte de clima, que é de geoengenharia, que é o trabalho de se pensar como nós podemos diminuir o impacto, né? Não o impacto, mas diminuir o aquecimento global. De qualquer forma, de novo, né, essa é a ideia que foi tirada da realidade, aí o filme tem todas as suas nuances de traição, de ganância e tudo mais. Não vou falar o filme para que vocês tenham a chance de assisti-lo algum dia. Então, isso mostra, né, que a mídia, né, e eventualmente os meios de comunicação em massa, né, como é o cinema, conseguem trabalhar um pouco com essas ideias. Mas quando a gente olha de uma forma geral, né, nós temos visto muitas mudanças no nosso planeta. Né? Aqui do lado direito, vocês veem que a população tem aumentado, né, sistematicamente, de uma forma extremamente intensa. E se a população aumenta, vocês têm também o quê? O aumento do uso de água. Né? A população urbana no mundo tem aumentado. Hoje, mais de 50% das pessoas vivem nas cidades. No Brasil, são mais de 80% que vivem em cidades. Né? E aí cada um quer ter o seu próprio carro, né? E aí com um monte de crianças, todo mundo quer comer no McDonald's. Enfim, nós temos, de alguma forma, né, alterado, né, o nosso meio ambiente, ou seja, aquele ambiente em que nós vivemos. Mas como nós podemos conhecer o clima do passado e por que ele é importante? Na verdade, né, se você conhece o clima do passado, você pode ter uma boa ideia do que está acontecendo no presente. E com isso, né, eventualmente extrapolar o que aconteceria no futuro. Então, conhecer o clima do passado e como esse clima pode ser alterado é extremamente importante para nós, pesquisadores. Né? E da forma de conhecer isso é através de dados paleoclimáticos. Né? Um deles, né, é o testemunho de gelo. Né? Aliás, isso aqui é uma barrinha de testemunho de gelo. Na verdade, o que você faz é um buraco, né, nos polos, pode ser na Antártica, pode ser no Ártico, e aí você remove esse gelo. Esse gelo, à medida que a neve vai caindo, vai comprimindo, e ali você pode ter a compressão de pequenas bolhas. Né? E aí, quanto mais extenso é esse testemunho,
mais anos que você pode analisar, e lá dentro você pode analisar a concentração de gases, porque você tem pequenas bolinhas que foram guardadas, né? E aí um dos estudos mais citados na literatura, né, já há alguns anos, é o de Petit et al. 99, que fez um testemunho de gelo e conseguiu voltar no tempo em 400 mil anos, né? E aí ele fez as medidas de CO2, né, do gás carbônico, do metano, né, em relação a isso. E aí ele mostra que, né, que há períodos na nossa história, em 400 mil anos, em que as concentrações estiveram mais altas e outros períodos que estiveram mais baixas, né? Alguns estudos mais recentes conseguiram voltar 800 mil anos aqui, ó, e mostrou que, na verdade, nesses períodos de concentração maior do CO2, são aqueles períodos interglaciais, né, que você tem menos gelo, né, no nosso planeta, e com mais concentração, com menos concentração de gás, os períodos glaciais, ou seja, você tem muito mais gelo no nosso planeta. E aí, de novo, né, o que ele mostra é efetivamente essa oscilação em períodos de mais gelo e de mais gás carbônico e menos gás carbônico. Ou seja, existe uma variabilidade natural nas concentrações do CO2. Tá certo? Bom, existem outras formas de você conhecer o passado, né, em termos de clima, e uma das importantes conhecimentos é da temperatura dos oceanos, e isso você consegue obter através de testemunho de corais, e, portanto, ter uma ideia, né, de como que a temperatura do oceano tem variado ao longo dos últimos anos, né? Uma outra forma é através da dendrologia, ou seja, do estudo dos anéis de crescimento de árvores. Vocês sabem que tem árvores milenares, né, de quase 2.000 anos, e, portanto, ao analisar essas árvores e esses anéis, você tem uma ideia da quantidade de umidade, né, e precipitação naquela região, e num período que pode voltar em 1.000, quase 2.000 anos, né? Olhando a vegetação, né, olhando pólenes e tipo de árvores, você também pode ter uma ideia de ventos, né? Se você não tem uma determinada espécie nativa num local, né, em relação às outras, ela pode ter chegado ali através de circulações de ventos, né? Ou seja, ser trazida pelo vento. Então, isso é uma forma também de você entender, né, como que o passado era o clima do passado. Mas existem várias formas de você modificar o clima, né? Sejam elas fatores extraterrestres, que eu já vou falar um pouco, sejam fatores terrestres, né, como atividade vulcânica, deriva dos continentes, né, química da atmosfera, alteração do albedo da atmosfera, né? Aqui, por exemplo, do lado, mostra que o nível do mar, né, já esteve extremamente alto em milhões de anos atrás, passou por períodos muito baixos, oscilou e hoje está num período, num nível mais equilibrado como nós o conhecemos, né? Mas em termos de deriva dos continentes, né, quando a gente olha aqui o que era, em termos que era o Pangeia, né, que nós éramos um continente único no nosso planeta, né, e depois ele foi se quebrando, né, até chegar chegar ao que nós conhecemos nos dias de hoje. É claro que o clima, né, nessa configuração de terra e oceano era completamente diferente do que nós temos hoje. Então, a deriva dos continentes, os continentes continuam se afastando, né, é uma forma de você alterar o clima do nosso planeta. Mas um outro fator extremamente importante são as variações nas características orbitais da Terra, né, ou chamados ciclos de Milankovitch. Por exemplo, a distância Terra-Sol, ou seja, a excentricidade, ela tem uma variação de 100 mil anos. O que significa isso? Que a cada 100 mil anos a gente acaba alterando esse distanciamento e, portanto, você altera a quantidade de energia que a Terra recebe, né? E, portanto, você vai alterar, obviamente, o clima, né? Mesmo o eixo de rotação, ele tem ele roda em si mesmo, né? Uma precessão, ele modifica a cada 23 anos. Mas o mais interessante é o eixo de inclinação. Vocês sabem que, na verdade, as estações do ano ocorrem em função do eixo de inclinação.
né? O fato de você ter esse eixo de inclinação faz com que, quando ele está, por exemplo, nessa posição, como mostra a figura, e o Sol está aqui, ó, você está no verão do hemisfério norte. Quando esse eixo muda para cá, ó, se ele estivesse aqui e o Sol aqui, aí é o hemisfério sul que está no verão. O fato é que esse eixo muda a cada 41 mil anos. Portanto, né, a extensão, né, o tempo das estações de ano podem mudar a cada 40 mil anos e, portanto, você está mudando o clima. Tá certo? Mas já que a gente falou dessa parte da Terra, mas a nossa maior fonte de energia, né, e a mais intensa e a que beneficia e faz com que haja vida no nosso planeta é o Sol. Né? E o Sol tem as suas variações também. Né? Ele tem explosões internas, né, que são as manchas solares, né, que emitem quantidades de energia, né, e tem ciclos. Né? Essas explosões, na verdade, têm ciclos completos de 22 anos, né, mas podem ter outros ciclos de variabilidade dessa energia solar. Por exemplo, nós tivemos o mínimo de Maunder lá no século 17, 18, né, onde praticamente não se detectou essas manchas, depois teve um outro mínimo, e assim sucessivamente. Esse aqui é uma amostra desses ciclos, né, mais recentes, que começa aqui em 1985, e o último ciclo vai terminar agora em 2020. Mas o que é interessante aqui? Ó? Se vocês notam, né, está havendo o quê? Uma diminuição no número de manchas solares ao longo desses anos. E eu vou mostrar para vocês daqui a pouco que é exatamente ao longo desses últimos anos é que nós temos tido o maior aumento de temperatura no nosso planeta. Né? Então, na verdade, essa relação, né, de aquecimento do nosso planeta e picos de explosões solares, ela não é tão direta. Ela existe, mas ela é muito fraca. E ela acaba não sendo o principal fator que altera o padrão de clima no nosso planeta nesse curto espaço de tempo. E uma outra forma de você modificar o clima do planeta, né, obviamente, é através dos vulcões. Né? E um grande exemplo foi o Pinatubo, lá nas Filipinas, que explodiu em junho de 91. E as Filipinas está exatamente aqui na região equatorial. O Pinatubo explodindo ali, ele jogou uma quantidade de aerossóis e fuligem na atmosfera, mas exatamente aonde? Na região equatorial, que é onde a gente recebe o máximo de energia que vem do Sol. Né? E, portanto, no ano seguinte, veja, nós estamos falando hoje no aquecimento médio global, né, nesses últimos 100, cento e poucos anos, de 1 grau. Né? Só o Pinatubo, né, conseguiu esfriar a Terra em 0,5 grau. Né, com uma única explosão. Então você vê que os vulcões, né, e essa interação de aerossóis e radiação é extremamente importante e pode modular o clima do nosso planeta. Bom, mas o que pode ou vem modificando o clima do planeta? Né? Bom, na verdade, né, nós temos vivido algo interessante, porque as pessoas mais maduras, né, mais seniores, não entendem muito o que está acontecendo e acham que tudo pode ser algo, algo estranho, né, do que se vê em termos de mudança do clima. No entanto, os mais jovens têm prestado mais atenção e têm visto efetivamente o que pode estar influenciando esse clima. Né? E nós já sabemos, né, nós temos influenciado o nosso planeta de diversas formas, né, quando a gente pensa em termos de meio ambiente. Né, nas nascentes, nós temos prejudicado as nascentes dos nossos rios, né, as indústrias, né, têm jogado uma quantidade de fuligem muito grande na atmosfera, consumo desenfreado, né, mau uso do solo, né, e, portanto, lixo para todo quanto é lado. Todo mundo quer ter um carro, né, e, portanto, aumentando as emissões de gases de efeito estufa, baixo saneamento, né, uso da terra de uma forma indiscriminada, nós estamos prejudicando a biodiversidade e a fauna, né, e, obviamente, o desmatamento. Tudo isso, né, que nós estamos fazendo, né, tem que afetar o planeta de alguma forma. Né? Não é possível que a gente ache que nós podemos fazer tudo isso e nada aconteça.
né? Mais ainda, né, quando a gente olha o ciclo do carbono, né, desde ali do petróleo, do desmatamento, das indústrias, né, todo esse ciclo aqui tem um impacto muito grande no clima. Né? Ele, óbvio que não é algo simples, né? Há uma complexidade muito grande, mas nós estamos afetando isso. Né? E aí, quando você vai para dados, né, e aqui do lado direito eu tenho as concentrações de CO2 medidas desde 1958 a 2016, né, e aqui do lado esquerdo, medidas da temperatura média global. Isso são instrumentos, não é modelo, não é nada. Desde 1850 a 2016, o que a gente nota, né, é que a temperatura, né, ela oscila de ano para ano, podem ver, né, mas ela também mostra um crescimento. Né? Então, ao longo dos últimos anos, tem crescido. Enquanto que as concentrações de CO2, ela é sistemática, ela vai crescendo ano a ano, né? Porque ela é acumulativa, como eu vou falar mais tarde. O fato é que no nosso mundo de hoje, é isso que nós temos. Né? Nós temos queimadas, nós temos pastagens, uso da terra, agricultura, transporte, indústria, tudo isso tem gerado uma quantidade de gases, né, que a gente chama de gases de efeito estufa, muito grande sendo liberados para a atmosfera. Mas calma aí, o que são gases de efeito estufa? Né? Na verdade, os principais é o dióxido de carbono, o metano e o óxido nitroso. Né? Tem outros também. Mas o que eles fazem? Na verdade, todo mundo acha que os gases de efeito estufa são os vilões. Mas eu sempre digo que eles, na verdade, são efetivamente os heróis. Né? Porque num planeta sem esses tipos de gases, sem os gases de efeito estufa, a temperatura média, né, considerando o nosso planeta, por exemplo, seria de menos 18 graus. Então, a vida como nós a conhecemos hoje não existiria. Né? Mas, graças à presença desses gases de efeito estufa, eles retêm parte da energia que vem do Sol, e essa energia é usada para circulação, atmosférica, evaporação e outros, de forma que a temperatura média do nosso planeta é em torno de 15 graus. Então, veja, esses gases, eles são extremamente importantes para a vida no nosso planeta. Mas qual que é o problema, então? Por que eles são muito mencionados? Olhe a concentração desses gases na nossa atmosfera. O dióxido de carbono é 0,037% da atmosfera. O metano, que é 10 vezes mais eficiente para reter calor que o dióxido de carbono, é só 0,0014%. Então veja que a quantidade deles na atmosfera é muito pequena. É muito pequena. No entanto, né, o que tem acontecido é que nós temos aumentado esses gases. Então, se você tem algo que é pequeno e você coloca alguma coisa nisso, né, você tem um impacto grande. Né? É claro que se, né, eu estivesse considerando o oxigênio, que é 20... vou voltar lá. O oxigênio, que é 21%. Se eu tivesse aumentado 1%, veja, em 21 é quase nada. Mas não é o caso no dióxido de carbono e nos outros gases. Né? Portanto, o que nós temos visto é um aumento desses gases. Né? Hoje, né, nos dias de hoje, o mês passado, nós atingimos a marca de 416 partes por milhão. Né? E, junto com o aumento dessa concentração, tem aumentado o que? A temperatura média global. Existe uma relação entre o aumento do gás carbônico, retém mais calor e, portanto, você aumenta a temperatura. Né? Mas tem uma pergunta que sempre fazem professor, mas já no passado nós já tivemos muito mais CO2 na atmosfera. E eu respondo, é absolutamente verdade. Né? Mais do que isso, né, alguns estudos paleoclimáticos, né, mostram que em torno de 60, 65 milhões de anos atrás, as concentrações de CO2 na atmosfera eram da ordem de 10 mil partes por milhão. E elas foram diminuindo, né, até atingirem níveis mais baixos. Né? E isso equivale também para o metano. Né? E aí, quando eu volto para aquele estudo, né, dos testemunhos de gelo, de 800 mil anos, e aqui, de novo, vocês podem ver essa variabilidade de aumento e diminuição, né?
Veja que o máximo desse aumento nunca ultrapassou em 280, 290 partes por milhão. Então, por 800 mil anos, né, nós tivemos um equilíbrio, ou seja, nós tínhamos um momento de máximo de CO2, né, e depois a diminuição. Mas esse máximo nunca ultrapassou 280 partes por milhão. Só que nesses últimos 100 anos, né, e eu acabei de mostrar para vocês, né, essa concentração de CO2 já está em 416 partes por milhão. Nós aumentamos em mais de 30% as concentrações em um pouco mais de 100 anos. O metano, por exemplo, aumentou 100%. Né? Portanto, alguma coisa está aumentando esses gases. E quem que pode ser? Né? Como que tem sido a nossa evolução ao longo desses últimos 100 anos? Né? Isso aqui são dados. Uma outra pergunta que sempre fazem, não, mas eu já ouvi falar que, na verdade, você primeiro aumenta a temperatura para depois aumentar as concentrações de gases de efeito estufa. Esse estudo aqui, que recolheu dados, né, paleoclimáticos de várias regiões do globo, mostra que, na verdade, não é isso, que efetivamente o que você tem é o aumento das concentrações de gás carbônico e depois, logo em seguida, o aumento da temperatura. Dados, pessoal. Isso aqui é ciência, né? Isso aqui não é modelagem, não é previsão. Isso aqui é efetivamente o que ocorreu. Isso aqui, sim, já passa para previsão. Na verdade, nós estamos aqui em torno de 400 partes por milhão, né? 416 partes por milhão, e as projeções, né, usando, sim, aí sim, modelos atmosféricos, modelos, né, numéricos, mostra que a gente pode, para 2100, atingir quase 1000 partes por milhão. Né? E isso é um problema. Né? Por quê? Se está aumentando a quantidade de gases de efeito estufa na atmosfera e eles têm contribuído para o aumento da temperatura média global, né? Eles podem contribuir, né? O que efetivamente tem acontecido com o clima, quando a gente pensa em termos de temperatura ou precipitação? Seja em níveis globais, no nosso continente ou no Brasil. Né? Esse aqui, de novo, são dados, né? Aqui, dados observacionais de temperatura da superfície de 1901 a 2012, né? E veja que o vermelhinho aqui é anomalia, né? Desvio em relação à média da temperatura. E se você reparar bem, né, você quase não acha regiões em que a temperatura está caindo. O globo inteiro mostra aumentos de temperatura e, em algumas regiões, aumentando muito mais. Esse aqui, na verdade, é uma média de janeiro a dezembro, né, considerando oceano e terra, de tendência de aumento da temperatura. E o que você observa aqui, que, novamente, praticamente o globo inteiro, você tem uma tendência, tem tido uma tendência de aumento de temperatura, e aqui os dados vão desde 1901 até 2019, né, mostrando que a Terra efetivamente está aquecendo. E isso aqui, pessoal, são dados, né, não tem nada de modelagem, isso aqui efetivamente é o que se observa. Em termos de precipitação, né, e vocês já sabem que precipitação é uma variável muito mais difícil de se medir, ela tem uma variabilidade maior, assim mesmo que tem mostrado, ao longo desses últimos 60, 70 anos, é que algumas regiões têm uma tendência de aumento de precipitação e outras uma tendência de diminuição. Né? Mas só para dar um dado mais recente, né, aqui é o ranking do período mais quente do globo, né, considerando dados desde 1880 a 2019. O ano passado, nós quase quebramos o recorde de 2016. A anomalia de temperatura do planeta chegou a 0,95, enquanto que em 2016 chegou a 0,99, ou seja, quase 1 grau. Né? Aqui, nessa figura aqui do lado, mostra efetivamente o percentil, né? O quanto mais quente foi 2019. Então veja que esse muito vermelhão aqui é recordes de aquecimento. E várias partes do globo teve esses recordes, e olha que o Brasil, né, parte sul, parte aqui do Nordeste, mesmo o Sudeste, teve períodos de recorde em 2019. Mas se você olha de uma forma geral, né, o vermelhinho mais claro, né, praticamente
daqui para frente, né, que é o vermelhinho mais claro, é mais quente que a média, muito mais quente e depois recorde, você veja que em 2019 praticamente você não teve regiões frias. Então, alguma coisa, né, está fazendo com que nosso planeta esteja aquecendo. Né? E a precipitação também, o ano passado, você tem aqui o azulzinho, né, são recordes, o azul mais claro é acima da média, então veja que várias regiões, os marrons são abaixo da média. Então você tem regiões com aumento e regiões com diminuição de temperatura. Bom, o fato que a Terra está aquecendo, obviamente, tem as suas consequências. Né? Uma delas é a diminuição do gelo, tanto na Antártica, que é essa figura aqui, quanto no Ártico. Né? E aqui, essa figura em volta seria o volume somado dos dois polos. E aí o que você vê, que, de novo, embora haja essa variabilidade, né, esse ciclo está se fechando, ou seja, o volume de gelo tanto no polo ártico quanto no antártico, está diminuindo. Né? Ou seja, o aquecimento está fazendo com que esse gelo esteja derretendo. E aí nós temos tido, agora com o uso de satélites e observações, nós temos visto isso, né? Quebra da plataforma de gelo na Antártica, né? Esses gelos aqui do tamanho, esses icebergs que acabam se deslocando do tamanho da cidade de Londres, do Havaí, e assim vai. Né? Mas não só os polos, né? Quando você olha o pico das montanhas, né? Aqui Kilimanjaro, aqui na Noruega ou na British Columbia, o que nós vemos é uma diminuição sistemática do gelo. E isso aqui tem um impacto social muito grande, porque em muitas regiões do planeta, particularmente em mais altas latitudes e médias latitudes, né, rios que sustentam, né, que são usados para o uso de água, estão diminuindo sistematicamente, porque se você tem menos gelo, né, ele derrete, tem menos gelo, portanto, você tem menos água disponível no verão. Né, e isso tem causado grandes problemas. Mas não é só isso, né? Nós temos tido impactos das zonas costeiras, por quê? Porque o oceano também tem mostrado, tem se elevado. Né? Aqui a figura de baixo mostra entre 0 e 70 metros, desde 1960, o aquecimento do oceano, ou seja, esse aquecimento que tem na atmosfera, o oceano tem absorvido esse aquecimento. E aí, através de expansão térmica, o degelo ele contribui, claro, mas é a expansão térmica do oceano que faz com que ele aumente, né? E a expansão térmica vocês conhecem, né? Aquela ideia da panela de água no fogão, né? Quando a água começa a aquecer, se você deixar ali borbulhando, ela vai aquecendo e eventualmente transborda. Por quê? A água ela absorve esse calor e expande, né? E isso acontece também nos oceanos. E isso aqui, de novo, são dados, né? Isso aqui não é modelos, né? Aqui embaixo é modelos, e esses modelos indicam que se a temperatura média continuar subindo, né, a tendência é que o nível do mar também suba na mesma proporção. Mas existem outros impactos que nós temos sentido ao longo desses últimos anos. Né? Eu poderia falar de vários, mas um que nos afeta terrivelmente são os extremos de tempo e clima. Né? Esse aqui é uma imagem, né, da cidade de São Paulo desse ano, né, uma inundação que ocorreu em janeiro desse ano. Só que essa imagem eu poderia repeti-la para todos os anos. Isso todo ano acontece na cidade de São Paulo. Né? Por quê? Tem duas coisas que estão acontecendo. Primeiro, que os eventos extremos, ou seja, as precipitações estão ficando concentradas, né, e focadas em períodos mais curtos. E outra, que as cidades não estão preparadas para esses eventos extremos de chuva. E, portanto, nós temos inundações. Né? E isso tem ocorrido, e muitas vezes de forma trágica. Na cidade de São Paulo, esse ano morreram 6 pessoas, mas nesse aqui, onde houve deslizamento de terra, mais de 200 pessoas, no Rio de Janeiro, em 2010. Creio que vocês estão lembrados disso. E em março de 2009, né, toda essa parte nordeste ficou debaixo d'água, particularmente no Piauí, né, grandes problemas.
enchentes na Paraíba em 2004, e no final de 2008, né, teve aquelas inundações ali em Santa Catarina, né, uma comoção geral, muitas pessoas morreram, né? E aí, inclusive, né, em Alagoas, esse é um trabalho do José Gomes dos Santos Leal Neto e colaboradores, né, que eu encontrei, que mostra, né, que ele fez uma análise dos eventos extremos, né, que acabaram aparecendo em jornais desde 1969, e à medida que vai passando os anos, veja que ele consegue ter mais eventos, ele conseguiu achar muito mais eventos extremos e que afetaram de uma forma mais significativa a população. Não muito longe daí, né, um trabalho do Reis Neto e colaboradores, né, fez uma análise da precipitação em Palmares, lá em Pernambuco. Né, e aí ele mostra claramente essa variabilidade dos extremos. Houve um período de menos chuvas ali em Palmares está aqui, né, ao norte de Alagoas, mas períodos de extremos chuvas, e isso causou grandes problemas. O fato é que quando a gente pega dados de forma global, né, não só São Paulo, Alagoas ou outras regiões do Brasil, mas pega dados de forma global, o que nos mostra, isso aqui são dados de seguradoras, né, é que eventos meteorológicos estão aumentando, eventos hidrológicos, seja inundações, deslizamentos, está aumentando, e eventos climáticos, como extremos de temperatura e secas ou fogos, também mostram um aumento. Ou seja, nós temos uma tendência de aumento desses extremos. E por que isso é importante? Porque, primeiro, eles afetam a vida diretamente. Vidas são perdidas, né? E depois eles têm um impacto econômico muito grande. Eu gosto de dar esse exemplo aqui de 2017, né, onde, considerando apenas 3 furacões, né, 2 incêndios florestais e 2 tempestades, juntos, eles somaram, em termos de perdas, né, econômicas, da ordem de 236 bilhões de dólares. Né, bilhões de dólares. Né, multiplicando por 5 o dólar nos dias de hoje, isso dá mais de 1 trilhão de reais. Né, muito mais do que o nosso déficit público, que todos os anos é da ordem de 130, 140 bilhões de reais, muito mais do que o déficit que nós estamos tendo agora em função da pandemia, que está aí da ordem de 500 bilhões de reais. Então, em apenas um ano, com alguns eventos extremos, você teve um impacto econômico gigantesco. Né? Bom, e isso, obviamente, quando você olha a evolução de desastres naturais, né, eles têm aumentado ao longo desses últimos anos. Muitos deles estão relacionados a inundações, né? E, obviamente, quando você tem aumento de inundações, deslizamentos, você acaba tendo também um aumento de mortes, né? Aqui, particularmente, no Nordeste do nosso país. Né? Bom, então nós vimos, né, que está ocorrendo. Né? A atmosfera está se aquecendo, esse aquecimento tem se revertido para os oceanos, tem se revertido para uma resposta da atmosfera em termos de variabilidade dos extremos. Né? Mas e as mudanças climáticas e o Covid? Tem alguma relação? Bom, na verdade, né, essa pandemia causada pelo coronavírus, né, ou Covid-19, se tornou um dos grandes desafios agora do século XXI. Né? Mais de 100 países e os 5 continentes já foram afetados. Os seus impactos ainda não são estimáveis, né? Mas se sabe que indiretamente, já afetou a saúde e está afetando a economia mundial. Né? Muitos já consideram que essa pandemia é muito mais intensa, né, e perigosa do que a gripe espanhola em 1918. Né? E aí eu trouxe alguns dados, né, só para focar no tema. Esse aqui são dados de 30 de julho de 2020. Tá? Então, dados da semana passada. Não tive tempo de colocar os dados dessa semana, mas eu tenho de cabeça. Bom, de qualquer forma, em termos de casos, né, veja que o Brasil está em segundo lugar, perdendo apenas para os Estados Unidos, né, seguido de perto pela Índia e de vários outros países.
Em termos de mortes, né, Estados Unidos com mais de 150 mil, nós já passamos, né, ontem, a casa dos 90 mil, né, e aí sim temos um número de curados, mas proporcionalmente o número de infectados é muito grande, né, e o número de mortes também. E o que nós vemos, né, foi uma tendência de crescimento de óbitos muito grande, e agora nós estamos estacionados. Na verdade, a média móvel que a mídia tem colocado mostra que nós ainda mantemos acima de 1.000 mortes por dia, né, ao longo dessas últimas semanas. E o número de casos, né, também teve o seu pico, mas continua estável e crescendo também, né, porque houve a flexibilização do isolamento e tudo mais. Né. Nas regiões do Nordeste, o impacto foi menor, mas, por exemplo, quando a gente compara o número de mortes em São Paulo, né, por dia com o de Alagoas, a diferença é muito grande. Né. Notem aqui o eixo Y, né, onde eu tenho o passo de número de mortes é de 200 e 200 mortes, enquanto que aqui em Alagoas é de 5 em 5. Então, Alagoas já teve o seu pico e agora está diminuindo. São Paulo teve o seu pico, mas está estável. Simplesmente o número de mortes tem se mantido na cidade de São Paulo acima de 200 por dia. Né, ou no estado de São Paulo, acima de 200 por dia. Bom, tudo só para dar um exemplo, né, na verdade, esse aqui é o chamado índice de Oxford, que é a resposta governamental à pandemia. E olha que interessante, quando você olha o Brasil, né, quanto menor o índice, que está aqui em cores, menor foi a resposta do governo à pandemia. E quando você olha aqui o Brasil, Estados Unidos e Reino Unido, que foram os três, né, que tiveram impactos muito grandes em termos de óbitos e número de casos, aqueles que tiveram uma tendência mais ruim, né, de tratar a pandemia. Né? Isso aqui só para dar um exemplo. Bom, mas a pergunta que muitos se fazem é: o coronavírus foi causado pelas mudanças climáticas? E eu já respondo para vocês diretamente: não. Né? Uma outra pergunta que costumam fazer é: então, quer dizer que o coronavírus e outros tipos de vírus causadores de doenças, como a gripe e outras doenças infecciosas, não tem nada a ver com as mudanças climáticas? Não, também não quer dizer isso. Né? Bom, então, o Covid-19 tem a ver com as mudanças do clima? Uma resposta curta é muito pouco. Mas se eu puder dar uma resposta mais longa, eu diria para vocês que tudo está relacionado. Né? Por exemplo, né, uma das suposições, né, do início dessa pandemia, o que criou essa pandemia, né, que veio, de certa forma, da China, né, é de que, em função do desmatamento, né, você deixa menos espaço para a fauna, né, para os animais silvestres. Esses animais silvestres, eventualmente, acabam sendo capturados pelos seres humanos, e em alguns países, né, particularmente na China, eles são consumidos, né, e esses animais carregam dentro deles vírus, né, que para eles não afeta em nada, mas eles podem transmitir para os seres humanos. Né? E foi exatamente esse ciclo, né, até atingir os seres humanos, que aconteceu. Isso vale ao contrário, né? Na verdade, nós carregamos um monte de vírus dentro de nós. Só que nossas defesas imunológicas não permitem que esses vírus nos afetem. Mas eu tenho certeza que se os animais começarem a comer a nossa carne, possivelmente muitos podem ser também infectados. Mas o ponto aqui, na verdade, é o fato que o desmatamento, né, teve um impacto e está tendo um impacto inicial. Eu não poderia deixar de comentar aqui, efetivamente, o quê? A nossa Amazônia de hoje. Né? O que nós temos observado que tem sido feito dela? Né? Desmatamento, incêndios, né? Uso ilegal, criação de pastagens e assim sucessivamente.
E aí eu sempre mostro essa figura, essa aqui está atualizada até 2018, mas nos dá uma ideia clara, né? Nós tivemos períodos de intenso desmatamento, depois de 2004 até 2013, 2014 nós tivemos uma diminuição drástica, e agora nós voltamos a subir. Né? E aí quando a gente discute, e hoje está se discutindo de novo, incêndios, né, na Amazônia, notem que você tem aumento dos incêndios quando você tem o quê? Desmatamento. Você tem diminuição quando você tem o quê? Dos incêndios quando você tem diminuição do desmatamento. Começou a aumentar o desmatamento, aumenta os incêndios. Então, essa é uma relação direta que nós podemos ver. E isso, sim, é um dado mais atual, né? Esse cor-de-rosa aqui é o desmatamento de agosto de 2018 a julho de 2019. Né? Então, veja. E esse aqui, o vermelhinho, é de agosto de 2019 a junho desse ano, de 2020. Então, note que esse ano nós já começamos muito mais intensos do que o ano passado, né, há um ano atrás, né, e a nossa tendência continua a subir. Né? Eu tenho certeza que se eu colocar os dados aqui até julho, né, eu vou estar ultrapassando o que foi o período 2018-2019, e infelizmente as indicações é de que isso deve extrapolar esse ano. Né? Bom, e o que o Covid-19 tem a ver com as mudanças climáticas? Né? Alguns estudos indicam que as mudanças climáticas devem deslocar e aumentar a faixa geográfica de doenças infecciosas, tais como Zika, chikungunya, que são transmitidos por vetores, né, carrapatos, mosquitos e outros animais. Então, a abrangência geográfica atual ainda é limitada, mas pode expandir em função, né, da expansão térmica que está ocorrendo. No entanto, o Covid-19 é espalhado pelo quê? Por humanos, né, e não por insetos ou animais. Assim, a doença está em todos os lugares que os humanos vivem e não afeta, e, portanto, as mudanças climáticas não afetam de forma significante a propagação, porque somos nós, né? Então, nós estamos em todos os lugares. E uma vez que a gente esteja com o vírus, nós podemos passar sem nenhum problema, né? Aliás, esse é o grande problema em relação a essas outras doenças. Né? No entanto, alguns estudos indicam que as mudanças climáticas podem sim afetar a gripe de uma forma geral. Né? Por exemplo, à medida que o clima muda, nós temos invernos mais quentes. As estações da gripe ficam mais amenas, que é o que ocorre no inverno. Né? Porém, uma estação mais amena torna as pessoas mais vulneráveis e menos inclinadas a tomar a vacina. Portanto, na estação seguinte, você pode começar mais cedo e ser muito mais virulenta, ser muito mais forte. Nas latitudes médias, a gripe é sazonal, mas à medida que o planeta esquenta, a temporada da gripe pode ficar se estendendo para o ano todo, né, como ocorre nos trópicos. E isso favorece a oportunidade de mutações dos vírus. Né? Então, um clima mais quente pode diminuir a nossa resposta imune, o que nos torna mais vulneráveis a vírus, como a gripe. Então, veja que em vírus da gripe existe essa relação. Né? Esse ano, as pessoas estão ficando menos gripadas. Né? Mas por quê? Porque várias iniciativas, né, como uso de máscaras, uso constante de álcool gel, né, nas mãos, e o isolamento tem feito que a gente tenha transmitido menos os outros vírus, né? Além do mais, muitas pessoas se vacinaram contra os vírus da gripe, né? Isso independente do Covid. Surgiram também alguns estudos tentando relacionar o Covid-19 a condições climáticas. Um deles é do Sajad e colaboradores de 2020, né, que sugere que o coronavírus se espalha particularmente bem nas condições de temperatura e umidade características das latitudes médias, entre 30 e 50 graus. Né? Então, na verdade, o que ele mostra é que o total de casos, né, diminui se a temperatura está maior, o total de casos ocorre numa determinada umidade específica ou numa umidade relativa, né, em torno de 80%. Logo no estudo, quando você coloca lá o RAM da China,
né, e como que se espalhou, e realmente ela fica bem concentrada em faixas de médias latitudes, né? Só que esse estudo, por exemplo, não funcionou, não funciona para o Brasil, né? Para o Brasil foi, e nós temos lá, nós vamos dos trópicos até o semitropical, né, lá o sul do Brasil, quase temperado, né, e vocês viram que, para nós, começou no Sudeste, né, transmitido através de viajantes que vieram da Europa, né, e de outros países, e depois ele se propagou para norte, né, e agora está concentrado no sul, né? Então, na verdade, no nosso país, o vírus ele reflete mais a cultura em si, né, do que efetivamente uma tendência do clima. Mas um problema que tem acontecido com o aquecimento global, né, é o degelo, né, de calotas polares e de regiões extremamente áridas, né, em termos de frio e gelo. E isso, né, tem feito com que vírus, né, e outras bactérias que estavam adormecidas ou congeladas têm surgido, né? Recentemente saiu uma reportagem numa cidade na Sibéria. A Sibéria está com temperaturas anômalas acima de 15 graus, né? Regiões onde sempre teve gelo, agora não tem mais. E, inclusive, saiu, algumas pessoas começaram a ficar doentes e se descobriu que, na verdade, naquela região tinha o vírus do anthrax, que ficou famoso alguns anos atrás aí, e esse vírus começou a afetar as pessoas. Então, na verdade, o aquecimento global, o degelo, está expondo a raça humana a outros tipos de vírus que estavam adormecidos há milhares de anos, né, eventualmente milhões de anos. E eu não posso também deixar de falar da poluição atmosférica, né? A poluição atmosférica causa, no mundo, em torno de 8,8 milhões de mortes por ano, né? Tanto é importante que o ano passado a Organização Mundial da Meteorologia definiu como foco, né, o combate à poluição atmosférica, né? Era o tema da Organização Mundial. Agora, o que nós temos visto, né, é que, em função, né, do isolamento, houve uma diminuição do uso de transporte, portanto, consumo de combustíveis fósseis e, portanto, de emissões de carbono, né? E, obviamente, com isso, menor impacto da poluição em vários países, né? Na China, por exemplo, né, devido ao isolamento, eles estimam que mais de 77 mil vidas acabaram sendo salvas em função da diminuição da população. O mesmo ocorre aqui, esse é um gráfico de figurinha passou, mas mostra a poluição diminuindo ali no norte da Itália, que é altamente industrial, né, e muito poluente também, né? E aí é interessante que diminuições, né, das emissões sempre ocorrem quando ocorre algum tipo de catástrofe, né? Por exemplo, né, se eu voltar na história, né, lá a gripe espanhola, isso aqui é um gráfico de aumento de CO2 por ano, né? E aí o que você vê aqui, ó, após a gripe espanhola, você vê uma pequena caída das emissões. Teve a Grande Depressão dos Estados Unidos, lá na década de 30, né? E aí você vê que houve uma grande queda das emissões. Depois teve a Segunda Guerra Mundial, de novo, uma pequena queda nas emissões. Depois teve a crise do petróleo, né? Na década de 70, início da década de 80. Cada uma delas, uma diminuição. Teve o colapso da União Soviética, outra diminuição. Teve o crash, né, financeiro, outra diminuição. E aí, essa é a previsão, né, para o corte de emissões esse ano em função do Covid-19. Então, veja que para esse ano nós vamos ter um grande corte de emissões. Mas aí, isso é importante, né? Como isso colabora em termos de mudanças climáticas? Na verdade, né, o Green Peters, do Center for International Climate and Environmental Research, né, mostrou que se a gente tiver, né, conforme projetado, uma queda de 5% das emissões esse ano, né, e se isso for feito, esses 5% forem permanentes até 2030,
2050, nós vamos conseguir atingir a meta que o IPCC propôs, da gente manter o aumento máximo da temperatura no nosso planeta de 1,5 graus. Só que o grande problema é que essa redução não vai poder se dar através de isolamento. Ninguém mais aguenta ficar isolado. Né? E, portanto, nós vamos ter, sim, né, que ter mais políticas climáticas, né, políticas públicas nessa direção, mais desenvolvimento de tecnologias limpas e outras formas de redução de consumo de energia, para que a gente consiga atingir isso. Né? Então, na verdade, né, o Covid-19 pode resultar numa redução temporária das emissões, mas não vai substituir uma ação mais sustentada. Né? Ainda é cedo para a gente dizer se nós vamos ver uma redução líquida de longo prazo nas emissões de carbono somente com isso. Né? É provável que, eu tinha escrito isso, né, que a produção industrial volte a aumentar depois que a crise passar. E ontem mesmo, olhando os jornais, eles já falaram que nós tivemos uma redução industrial, né, de produção industrial de menos 19 em abril, menos 15 em maio, né, e agora nós tivemos um aumento aí de 10%, né, ainda estamos no déficit. Mas veja, houve um grande ganho. Além do mais, a gente pode pensar, né, nas emissões de CO2 como uma grande pilha de tijolos. Né? Veja, se você deixa de colocar alguns tijolos nessa pilha, você faz com que ela não cresça, mas também você não diminui. Né? Esse é o grande problema. E aí, né, recentemente, o secretário-geral da Organização Mundial de Meteorologia, numa entrevista coletiva, ele disse o seguinte: embora o Covid-19 tenha causado uma grave crise econômica e de saúde internacional, o fracasso em enfrentar as mudanças climáticas pode ameaçar o bem-estar humano, ecossistemas e economias por séculos. Né? Ele continua dizendo que precisamos aplainar as curvas da pandemia e também da mudança do clima. Precisamos mostrar a mesma determinação e unidade contra a mudança do clima e contra o Covid-19. Precisamos agir em conjunto no interesse da saúde e do bem-estar da humanidade, não apenas nas próximas semanas e meses, mas por muitas gerações à frente. Né? E aí, né, uma das perguntas que se fez, né, e veio da doutora Gail Whiteman, de Lancaster University, disse que ela se surpreendeu, porque parecia impossível que os governos, né, pudessem atuar, né, numa emergência de saúde, né, em detrimento da própria economia. Mas isso aconteceu em vários países. Né? E com isso, ela acha que nós podemos recuperar, né, nós podemos nos recuperar dessa ameaça e sair dela muito mais forte nesse sentido. E aí, eu deixo uma reflexão aqui nesse lado do Covid, né? Que talvez a pandemia nos mostre que existe uma maneira diferente de viver, pois, no fim das contas, a maioria de nós quer a mesma coisa, independente de qual lado do espectro político nós estamos. Um lugar seguro para morar, comida, recursos, emprego e, acima de tudo, saúde. Para todos nós, né? Para nossas famílias, amigos, comunidade, país e mundo. Né? Nós temos aprendido muito. Né? Hoje nós podemos ter ações de mais higiene, com isso menos transmissão de bactérias um para outros, né? Mas nós podemos sair muito fortalecidos. Do lado das mudanças climáticas, né, um resumo que eu faço é que a atmosfera global está aquecendo, portanto, temperaturas estão aumentando, você aumenta a evaporação, aumenta a capacidade de retenção de umidade na atmosfera, né, e com isso, o que a gente tem observado é um aumento, né, na intensidade de chuvas. Mas, né, não só de intensidade de chuvas, mas também tem o outro lado, né, você tem uma variabilidade, você tem secas também. Por exemplo, em 2002, na Europa, né, na Hungria, Alemanha, República Tcheca, Áustria, tudo debaixo d'água, chovendo horrores. Se você pegasse um avião e fosse para os Estados Unidos, o Colorado estava com uma seca terrível naquele ano. Em 2014, São Paulo teve aquela seca muito grande, isso aqui é o Cantareira, que é um reservatório que abastece quase 9 milhões de pessoas na cidade de São Paulo, estava assim,
completamente seco. Se você fosse para a Inglaterra, estava extremamente chuvoso, né, inundações em várias cidades. Se você fosse para os Estados Unidos, eles estavam sofrendo um dos maiores invernos dos últimos tempos naquele ano. O fato é que, no relatório do IPCC de 2014, ele já tinha mostrado que há uma relação muito direta entre eventos extremos de tempo e aumento da temperatura. À medida que você aumenta a temperatura, você aumenta a possibilidade de ter eventos mais extremos, né? E isso vale para várias outras situações. E aí, quando a gente olha, aí sim, modelos numéricos, né? Vejam que eles, e você coloca, diz para os modelos, olha, faz de conta que nada está acontecendo, vamos continuar emitindo do jeito que nós queremos e gostamos. O que esses modelos nos dão? Veja, o modelo numérico não faz previsão de tempo ou previsão de clima. Ele te dá um cenário climático baseado naquilo que você fala para ele. Então, se você fala para ele que eu vou manter, né, as emissões do jeito que estão, né, ele só te dá um cenário de quanto que aumentaria a temperatura. Num estudo feito pelo painel brasileiro de mudanças climáticas, né, publicado em 2013, mostra que diversas regiões do nosso país vão ser afetadas, né, com diminuição de temperatura, e todas elas, com certeza, com diminuição da precipitação, perdão, todas elas, com certeza, com aumento da temperatura. O fato é que as mudanças climáticas têm alterado a temperatura, o nível do mar, né, as precipitações, gerando secas e inundações. Temos que nos adaptar, porque isso tem tido impacto nos nossos sistemas naturais, né, na parte de alimentos, recursos hídricos, na biodiversidade, em assentamentos humanos e saúde. Né? E aí, essa adaptação tem que caminhar junto com o desenvolvimento socioeconômico. Né? Todos queremos ter um crescimento econômico. Né? Para isso, a gente tem que ter tecnologias alternativas, né, e governança. Né? O governo tem que estar atuando nesse sentido, por quê? Se você melhora, né, você não só adapta, mas se você consegue melhorar o grau de emissões, né, você consegue mitigar, né, isso, você vai diminuir as emissões. E diminuindo as emissões, você diminui os impactos. Então, na verdade, é um ciclo fechado. Né? E aí, um dos presidentes do IPCC, alguns anos atrás, disse que no mundo desigual, as mudanças climáticas irão aumentar ainda mais as desigualdades. Né? E isso é verdade. E aí eu digo que o Brasil é um país em desenvolvimento ainda, com alto índice de pobreza e desigualdade social. Portanto, é potencialmente vulnerável às mudanças climáticas. E isso, na verdade, se tornou mais evidente ainda agora, durante essa pandemia. E por último, né, para terminar, eu digo que nós temos um grande desafio e nós temos que nos adaptar, né, ao que está acontecendo, à mudança do clima e aos eventos extremos. Né, porque se nós não fizermos isso, muitas vidas vão ser perdidas e essa desigualdade, né, vai se tornar cada vez mais intensa, né, na sociedade. E, definitivamente, para terminar, eu gosto muito de colocar essa figurinha que mostra o significado da ciência e da opinião. Todos nós podemos ter opinião. Né? A opinião é inerente de cada um de nós. Mas a ciência, ela tem que estar sólida. Né? E não importa a sua opinião, a ciência tem que direcionar as nossas decisões, né, para que elas possam ser tomadas de uma forma muito mais correta, de uma forma mais racional. Né? Então, você tem a sua opinião, mas tenha certeza que a ciência sempre vai estar lá, muito sólida, né, e não vai sentir tanto. Né? Dito isso, agradeço muito a atenção de vocês e também pelo convite de participar desse evento tão importante. E agora estou aberto a perguntas. Muito obrigado.